Bom dia a todos. Bom dia, as irmãs, os irmãos que aqui estão. Eu coloquei aqui nas mensagens o telefone da mãe do menino que está encarcerado. O nome dela é Elisângela. Coloquei aqui o númerozinho dela aqui nas mensagens. É um prazer estar aqui nesta manhã com vocês que buscam derramamento do Espírito Santo. Nós estamos vivendo em tempos muito estranhos. E é uma alegria nós acordarmos com esse intento, uma coisa intencional, um compromisso de estarmos aqui essa manhã. Eu trabalho no hospital e a gente recebe muita chamada de pacientes, mas sexta-feira eu recebi uma chamada que no mundo afora aí é uma coisa assim, é um farol para eles. Mas para mim, quando eu falei com essa pessoa, eu fiquei chocada. Era quando o telefone toca no hospital e a gente aceita a chamada pelo telefone, você já pode buscar quem é a pessoa. E e a pessoa tinha nome de homem, mas a preferência era nome de mulher. E falando assim com a pessoa, ela falou que tinha feito uma cirurgia de troca de identidade sexual e que tinha sido um sucesso. Gente, foi uma conversa muito pesada, muito pesada. E aquilo para mim foi o testemunho da iniquidade que está ao nosso derredor, da maneira como o inimigo tem tentado destruir a nossa identidade como filhos e filhas de Deus. Então, é uma alegria de nós estarmos aqui essa manhã, buscando esse derramamento do Espírito Santo, para que nós possamos compartilhar com outras pessoas o amor de Jesus com bastante força, porque ele está prestes a voltar. As coisas estão muito difíceis lá fora, mas graças a Deus que essa manhã, antes de começarmos os nossos afazeres, nós estamos aqui. Querido, se você mora aqui, né? Quando a gente mora aqui nos Estados Unidos, nessa época do ano, é a época do ano da primavera, e a gente acorda, você não precisa nem de relógio. 4, 4:30 é um canto de passarinhos, um monte de passarinhos cantando. E é muito lindo, né. E eu tô aqui falando com vocês e eu tô escutando eles cantarem lá fora. Eu sei que os passarinhos cantam em todos os lugares, né. Eh e para mim, eu tenho uma curiosidade de querer saber o que será que eles falam uns com os outros, né. Porque todo dia eles falam numa animação. E eu acho que eles se comunicam uns com os outros, né. E um dia lá no céu eu vou querer saber o que esses passarinhos falavam aqui nos galhos das árvores aqui onde a gente mora, não é. Mas os passarinhos também nos lembram do do cuidado permanente, do cuidado dia após dia que o Senhor tem para conosco. O Senhor tem um cuidado especial conosco. E essa manhã eu quero abrir as nossas Bíblias e lermos 2 textos. Um texto nós vamos ler agora, que está um texto bem conhecido de nós, porque essas coisas que acontecem ao nosso derredor anunciam a volta de Jesus, essas coisas de esse esse terceiro gênero, né, o gênero feminino, masculino e esse terceiro gênero que tem se levantado com força, eh essas coisas essas guerras ao redor do mundo, há guerras que acontecem agora que nós nem sabemos, porque não afeta a economia mundial, não é que nem a da Ucrânia que afeta a produção de trigo, então tem coisa que nem se fala. Se nós abrirmos a internet, assim, na parte de notícias, quando foi? Foi sexta-feira, estava olhando na CNN, quarto, quinto item, cá embaixo falou já que uma pessoa entrou
numa escola, eu esqueci onde que é aqui, escola não, no estabelecimento comercial, aqui nos Estados Unidos, abriu fogo e matou não sei quantas. Nem aparece mais como manchete. Virou uma coisa assim comum. Você está na rua, ou está no estabelecimento comercial, está na escola, está no cinema, está não sei aonde, e alguém entrar e abrir fogo contra você. Antes saía, as pessoas falam, não, a coisa está triste ao nosso derredor. Então, nessa manhã, eu queria abrir a Bíblia com vocês numa passagem que é bem conhecida da gente, que é em Mateus 6:26. Mateus 6:26. É bem conhecida de nós essa passagem. Mateus 6:26, nós vemos: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Contudo, não valeis vós muito mais do que as aves. A Rose falou também da depressão, que é outro, uma coisa invisível que tem tentado, assim, como uma chave de encanador, né? Aquela chave de encanador que você coloca e começa a apertar, apertar. É uma outra coisa que quer apertar a raça humana, tirar a nossa alegria. E nós vemos também que o Senhor, nós nos referimos a Deus como nosso Pai, não é? Ele cuida dos pássaros, cuida de nós, e ele também nos convida a refletirmos sobre a pessoa dele de como pai, de como pai não, de como mãe. E nós vemos lá em Isaías, no capítulo 49, versículo 15, uma passagem muito conhecida de nós, que diz: haverá haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não tem compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Gente, quem é mãe sabe, o nosso amor pelos nossos filhos é forte, mas tem algumas mães que por alguns problemas, né, não não corresponde a essa formação que Deus deu para nós como mãe. Recentemente no Brasil, eu vi um senhor que estava buscando comida no lixo, e buscando comida no lixo encontrou uma bebezinha que tinha sido jogada ali na caçamba de lixo. Imagine vocês. Imagine se a gente fica assim pasmada com isso, imagina o coração de Deus. Imagine o coração de Deus. A gente nunca pode se esquecer que Deus nos ama e que Ele sofre conosco. Agora, agora você pode perguntar, mas se Deus cuida dos pássaros, a Bíblia diz, né, que e se nós lemos a passagem de Mateus, ele fala que nós não devemos estar ansiosos por nada. E se nós lemos a passagem em Isaías, que lemos agora, que ele jamais se esquece de nós, o que então pensar que ao sairmos daqui da presença do Senhor e começarmos os nossos labores, como a irmã disse, segunda vez, já tentou o INSS 2 vezes. Uma outra amiga que eu tenho que já luta com o problema da filha, já bem dizer, mais de mais de 5 anos. A filha desenvolveu um problema neurológico, é uma mocinha agora, e é só hospital, ela vive no hospital. O que dizer dessas guerras que acontecem ao nosso derredor, se Deus cuida de nós com tanto carinho, se Ele nos ama mais do que a nossa mãe? Por que passamos por problemas? Por que será que eu tive câncer 2 vezes? Por quê? Por que será que alguns de nós aqui, que estamos aqui ouvindo, passam dificuldades financeiras seríssimas?
se nós oramos, se nós estamos aqui buscando a presença do Espírito Santo. Por que será? Irmãos, nós sabemos a resposta. Nós não estamos vivendo na terra, nós não estamos vivendo na Jerusalém lá no céu. Nós não estamos vivendo na terra reconstruída, onde não haverá mais choro, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza. Nós vivemos no grande conflito. Esse é o lugar que nós vivemos. Nós vivemos no grande conflito. E nesse grande conflito, nós temos que conhecer não só o nosso inimigo, mas nós temos que conhecer o nosso defensor, que é Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E essa promessa é para nós também esta manhã. Porque a guerra que nós vivemos, irmã, não é guerra financeira, não é guerra matrimonial. A guerra que nós vivemos é pela nossa alma. Alguém quer roubar a nossa identidade. E qual é a identidade do cristão nesse mundo onde tem sexo feminino, sexo masculino, sexo alternativo? Qual é a nossa identidade? A nossa identidade. Nós somos filhas e filhos de Deus. Nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus para podermos ter essa parentela com Deus. E é isso que o inimigo quer roubar de nós. Irmão, se nós formos lá no livro de Jó, rapidamente agora, nesta manhã, se nós formos lá no livro de Jó, nós vemos que, que algo interessante aconteceu com Jó. Algo interessante que nós falamos interessante porque nós falamos sobre a perspectiva de espectadores, né? Nós lemos, mas nós não estávamos lá, nós não éramos Jó. E Jó, a palavra de Deus nos diz que, que Satanás lhe está fazendo, na verdade, um ataque contra o caráter de Jó. E ele faz um ataque contra o nosso caráter hoje. Primeiramente, quando nós lemos a história de Jó, muito conhecida de nós vemos aqui que primeiro ele ataca as finanças de Jó. E hoje em dia, né, o evangelho da prosperidade, se você tem o favor de Deus, você é próspero. Não é assim que prega o evangelho da prosperidade ao nosso redor? Se você é escolhido de Deus, se você tem o favor de Deus, você é próspero. E a primeira coisa que o inimigo ataca na vida de Jó é destruir a riqueza dele, né, que era medido naquela época em rebanhos, destrói os rebanhos de Jó. Depois, não satisfeito, ele diz o quê? A palavra de Deus nos diz que ele vai, então, no bem mais precioso que Jó tinha, que não eram o gado, eram os filhos, pelos quais Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos, como nós oferecemos sacrifício de oração pelos nossos filhos, que não há bem maior, não há dinheiro no banco que compara com a segurança e a salvação dos nossos filhos. E o inimigo foi e destruiu os filhos de Jó. No relato bíblico, nós vemos que depois começa então, ele volta, né? O inimigo volta no céu e fala. E o Senhor fala de novo. O Senhor fala de novo para o inimigo no capítulo 2 de Jó, né? No versículo 3, capítulo 2, versículo 3, no qual o Senhor diz para Satanás: Você considerou o meu servo Jó? Não tem ninguém como ele sobre a terra. O Senhor repete o que tinha falado no capítulo 1. Ele teme a Deus e odeia as coisas que são más.
e ele continua na sua integridade, apesar que você o incitou contra mim e o destruiu sem causa. E o inimigo então diz assim: pele por pele, tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Nós vemos que agora é a saúde de Jó que é atingida. E quando nós temos problemas de saúde, algumas pessoas chegam para nós com boas intenções, né, gente? Não falam com más intenções, mas você é tão boa. Por que Deus está permitindo que você passe por isso? Talvez você já teve alguma enfermidade e você já ouviu isso. Você é tão boa, você é tão bom, fulano. Eu não entendo por que Deus permite que você passe por isso. Mas Jó também era uma pessoa boa, era uma pessoa íntegra e passou por isso. E depois, o inimigo, então, quando os amigos dele vêm visitá-lo, o inimigo usa os amigos dele para que os amigos dele coloquem a integridade dele em jogo ao falar com ele. Ah, mas você deve ter feito alguma coisa, né? Você deve ter feito alguma coisa, é impossível. Você é uma pessoa tão boa. Tem alguma coisa que você fez e você está sendo agora castigado. E por último, quando nada disso funcionou para tirar o foco de Jó, nós sabemos que uma pessoa íntima dele, a esposa. Irmãos, é muito importante o papel nosso de esposa e de esposa, de esposa e de esposo. Muito importante o nosso papel de cônjuge, de cônjuge. O cônjuge, na hora da dificuldade, o cônjuge é uma pessoa muito especial, porque o cônjuge levanta o outro, o esposo ou a esposa, ou o cônjuge destrói, porque as nossas palavras, elas são muito importantes, não somente com o nosso cônjuge, mas com as pessoas ao nosso derredor. Mas quando nós estamos passando por dificuldade, como é importante nós termos o apoio do nosso cônjuge. E Jó, neste momento, ouviu palavras horríveis de sua esposa, na qual nós sabemos muito bem as palavras dela. Ela diz no, no capítulo 2, no versículo 9, você ainda adora esse Deus, você ainda se apega à sua integridade, a minha Bíblia diz integridade. Você ainda se apega à sua integridade, amaldiçoa a Deus e morra. Amaldiçoa a Deus e morra. O que ela estava falando nesse momento, recusa-se a pensar que você é filho de Deus. Porque se você fosse filho de Deus, se ele te amasse, você não estava passando por isso. Você não estava passando por isso. Irmãos, nós vivemos num grande conflito. As dificuldades que nós passamos, não é porque Deus não se importa conosco. As dificuldades que nós passamos para nós exercitarmos o nosso livre-arbítrio de dizer sim, eu quero permanecer na presença do Senhor, a despeito das coisas que estão acontecendo comigo. E nós, irmãos, o que nós estamos falando essa manhã não é que nós devemos convidar problemas para a nossa vida. Nós temos que vigiar e orar. Nós não temos que convidar problemas para a nossa vida no nosso trabalho, na nossa vida conjugal. Não. Nós temos que eleger dentro de nossa casa um altar, que é o culto diário, a leitura da palavra de Deus, memorizar as passagens da Bíblia. Mas, irmãos, ao sairmos daqui desse ambiente onde Deus está nesse momento, nada nos garante que ao sairmos daqui, nós não podemos nos defrontar com um desafio, com algo nós não sabemos, mas nós temos que ter a certeza de que
o Senhor Jesus nos ama e que o inimigo não deve retirar de nós a nossa herança, que é o nosso parentesco com Deus, e sermos chamados seus filhos, porque Jesus nos comprou com seu sangue precioso. Eu não falo aqui com frequência, né? Mas eu já falei algumas vezes aqui, eu gosto muito de ler. E eu estava lendo um livro que se chama Vivendo à Sombra da Máfia, de um pastor da nossa igreja, quando ele era pequeno. E esse moço cresceu num lar que o pai dele era da máfia, não é? O pai dele era da máfia. E o pai dele não passava muito tempo em casa, os parentes não gostavam de celebrar Natal, festa com eles, porque eles sabiam que o pai tinha uma vida ilícita. Às vezes o pai ficava dias sem aparecer em casa. E quando ele estava com mais ou menos uns 10, 12 anos, ele tinha um irmão gêmeo, e ele e o pai dele falou assim: "Ah, eu vou começar a levar você para sair comigo". E o pai dele então começou a levar ele começou a ver que o pai dele tinha uma arma debaixo do banco do carro, que o pai dele ia nos lugares assim, as pessoas ficavam meio desconfortáveis com ele, começou a ver mesmo. O pai dele estava como que já, recrutando ele para a vida do crime. Certa feita ele foi na casa de um senhor, que esse senhor tinha pilhas e pilhas e pilhas de notas de US$ 100 em cima da mesa dele, uma casa muito luxuosa, uma escrivaninha, e o senhor falou para ele assim: "Conta esse dinheiro". E ele ficou meio sem graça, assim, e ele só de olhar no dinheiro, ele fez uma o menino era muito bom na matemática, ele fez uma estimativa, tinha mais de US$ 1.000.000 em cima da mesa. O pai dele saiu dali com ele, o pai dele estava introduzindo ele à vida do crime. Mas o pai dele brigava muito com a mãe dele. E um dia ele falou assim: "Se meu pai matar minha mãe, nós vamos ser nós vamos ser levados para a tutela juvenil, né, aqui nos Estados Unidos, né. Nós vamos ser levados para vamos ser colocados na casa de outras pessoas". Então um dia ele chegou para o pai dele e falou para o pai dele assim: "Pai, eu quero que o senhor saia de casa". O pai dele olhou para ele assim, o pai dele pegou as coisas e saiu de casa. Irmãos, esse menino foi fazer a crisma. Quando chegou lá na igreja, ele viu o sacristão, o paroco, mas os meninos estavam bebendo, estavam embriagados. E ele saiu dali muito triste, ele falou assim: "Eu não tenho família, as pessoas são corruptas, olha o paroco bebendo e dando bebida para os meninos que iam fazer a crisma". Ele saiu dali e falou assim: "Eu não acredito mais em Deus". Queridos, é um perigo muito grande quando nós falamos isso. Nós abrimos uma porta. Quando nós não louvamos o nome do Senhor em meio às dificuldades, quando nós nos damos, nos deixemos a falar, a abrir a nossa boca e falar certas coisas do Senhor, é um perigo muito grande, porque o mundo espiritual ao nosso derredor, ou nós temos a proteção do Senhor, ou nós temos sim, ou nós temos o ataque do inimigo. Quando esse menino falou isso, ele não sabia, ele estava abrindo uma porta. Foi para a escola, era um menino muito inteligente, ele entrou numa escola, num colegial, no high school de aviação em Nova York. Quem é de Nova York sabe que lá tem uma uma escola de segundo grau só de aviação, e ele era muito bom, ele foi escolhido. E na aula de português, de inglês, uma professora chegou lá e disse assim: "Olha, dentro de vocês existe um Deus". Ele estava ali na classe, mas quando ele escutou aquilo, ele levantou a cabeça, falou: "Como? Sim, dentro cada um de vocês tem um Deus dentro de si, tem um Deus. Eu vou fazer um teste com vocês agora". E ela disse assim: "Fechemos os olhos e vamos imaginar o que eu estou pensando". E o menino fechou o olho com força e falou: "Ai, me ajuda,
Me ajuda a imaginar, me ajuda quem? Eu não sei, né? Me ajuda a imaginar o que que ela está pensando. E naquele momento, ele descobriu o que ela estava pensando e ele falou para ela o que ela estava pensando. Ela olhou para ele e disse: Nossa, você é muito bom. Naquela escola havia um professor de, de um, um técnico de beisebol. O técnico olhou para ele e falou assim: Nossa, você tem uma aura sobre você. Eu vou convidar você para ir numa reunião. Ele tinha 14 anos. Quero convidar você para ir para uma reunião. E depois que a professora falou que dentro de nós havia um Deus, ele tinha um vazio dentro dele. E ele falou: Nossa, eu posso ser algo. Ele tinha um vazio espiritual. Eu posso ser algo, eu não dependo de ninguém, não dependo nem de Deus. Quando o treinador de basquete, de beisebol, falou para você ter uma aura, vamos numa reunião. Esse menino já tinha ido na biblioteca, lido muita coisa sobre o oculto, e ele foi nessa reunião. Quando chegou nessa reunião, era uma sala escura, cheia de velas. Uma sala escura, cheia de velas. E a hora que ele entrou e fecharam a porta, ele sentiu que ele não deveria estar lá. Sentiu um medo muito grande, mas ele estava lá e não podia sair. Naquele momento, ele escutou uma voz que falou assim para ele: Olhe por debaixo da porta, fixe os seus olhos naquela luz. E ele olhou para a porta que estava fechada e tinha uma luz que saía daquela porta. Uma luz muito brilhante. Enquanto as pessoas ficavam ali, invocando os espíritos para estarem que era uma sessão espírita, ele ficou olhando para a porta. E na porta, ele sentiu paz e segurança. E acabou a reunião e foi embora. Irmãos, naquela noite, o inimigo veio para levar ele. O inimigo veio. Saiu da parede do quarto dele uma cara grotesca, uma cara vermelha, e disse assim: Você é meu. E o que o inimigo queria que ele falasse era: Sim, eu sou seu. Porque ele começou a sufocar aquele menino. Ele queria matar aquele menino. Ele queria que o menino dissesse: Você é meu. E o menino lembrou de Deus naquele momento. Falou: Senhor, se o Senhor existe, me salva. E glória a Deus, aleluia. O Senhor ouviu a voz daquele menino e o salvou. Irmãos, na época de Jó, na época de hoje, ele quer roubar a nossa identidade como filhos e filhas de Deus. Ah, vou deixar fulano e tal careca. Ah, vou dar um, um problema de saúde. Ah, vou fazer tal coisa. E aí você pensa, mas Sandra, se a palavra de Deus nos diz que o Senhor cuida dos pássaros, que nós podemos chamar ele de pai e até de mãe, porque ele não se esquece. Por que isso acontece conosco? Irmãos, eu vou ler agora para vocês uma passagem do Espírito de Profecia. Talvez se o pastor Anderson está aqui não sei se ele está aqui, ele possa falar para mim que passagem é essa em português, mas em inglês é de uma meditação da irmã White, que, né, a meditação, ela diz, o título da meditação é, vou lembrar aqui, na página 113, uma meditação que a irmã White tem, é que a gente vive aqui nos Estados Unidos, a gente entra muito em contato com os textos dela em inglês, então a gente não, às vezes a gente não sabe a passagem em português, porque se não é o grande conflito, eh eh, os escritos, a série do grande conflito, às vezes eu não sei aonde que é, mas essa passagem do Espírito de Profecia, e diz assim, meus irmãos: cada um, primeiramente, em 1 Coríntios 10:13, nós lemos: Não vos sobreveio tentação que não fosse comum ao homem, mas fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados acima do que podeis. Mas também com a tentação abrirei o caminho para escapar, para que possais suportar. Esse menino, sem conhecer a Deus, envolvido no oculto, a Bíblia diz,
Também com a tentação abrirei o caminho é Jesus. Ele clamou naquele momento: Deus, se o Senhor me existe, se o Senhor existe, ajuda-me. E hoje ele é um pastor da nossa igreja. O Senhor não permite que nós passemos por coisas, ele não nos lança numa ciranda que nós vamos morrer, ele fica lá olhando. O Senhor tem misericórdia de nós em meio às tempestades, em meio aos ataques do inimigo. A palavra de Deus diz em Jó que quando o inimigo foi fazer a primeira acusação, ele acusou a Deus, que Deus colocava o quê? Um círculo de proteção ao redor de Jó. E o Senhor coloca, glória a Deus, aleluia, o Senhor coloca um círculo de proteção ao nosso derredor. Senão nós não passaríamos pelas provações somente, nós seríamos esmagados por elas. Mas porque nós temos um círculo de proteção. E o relato do Espírito de Profecia nos diz o seguinte: cada um tem as suas próprias batalhas a travar, a sua própria experiência cristã a ganhar, independentemente, em alguns aspectos, de qualquer outra alma. E Deus tem lições para cada um obter para si mesmo, que nenhum outro pode obter por ele. Nosso Pai Celestial mede, prestem atenção, mede e pesa cada provação antes de permitir que ela sobrevenha ao crente. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã, por essa revelação que Deus nos dá. Ele considera as circunstâncias e a força daquele que deve permanecer sobre a prova de Deus. E nunca permite que as tentações sejam maiores do que a capacidade de resistência. Se a alma for dominada, a pessoa dominada, isso nunca poderá ser cobrado de Deus. Mas aquele que passa, mas se aquele que passa pela tentação não for vigiante, não vigiar e orar, e não se apropriar pela fé das provisões que Deus tinha abundantemente reservadas para ele. Ou seja, nós temos, isso aqui é uma tradução que eu fiz, por isso está um pouquinho, mas quando nós somos provados, o Senhor tem provisões para nós. Mas nós temos que clamar essas provisões, nós temos que clamar essas bênçãos. Cristo nunca falhou com um crente que em sua hora de combate. Cristo nunca falhou com um crente em sua hora de combate. O crente deve reivindicar a promessa e enfrentar o inimigo em nome do Senhor. Nós temos que enfrentar o inimigo em nome do Senhor. Queridos, nesse dia, nós não sabemos quais serão os desafios que nós vamos passar. Mas nós sabemos que não serão desafios como os antigos cristãos que foram lançados diante dos animais, que foram queimados na fogueira. Eles sabiam o que ia acontecer com eles era horrível, mas eles foram em frente. Quanto mais nós hoje, que temos tanta história para nós lermos, para nós nos inspirarmos na palavra de Deus, no, no, no- na inspiração profética da irmã White, na própria história, nessa linha do tempo que nós estamos vivendo, que nós sabemos que o fim está próximo. Queridos, que durante esse dia, as tentações que nós vamos passar, as dificuldades que nós vamos passar, que nós não nos esqueçamos. E se nós estamos passando por dificuldade, não nos esqueçamos que Ele considera as circunstâncias e a força daquele antes de permitir que venha uma provação para o crente. E Ele nunca permite que as tentações sejam maiores do que a capacidade de resistência. Ele não permite. E 1 Coríntios 10, 13 nos diz de novo:
Não vos sobreveio tentação que não fosse comum ao homem, mas fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados acima do que podeis. Mas também com a tentação abrirei o caminho para escapar, para que possais suportar. Queridos, que continuamos a vigiar e orar, que continuemos a clamar a promessa que está lá no livro de Jó, que o próprio inimigo falou para o Senhor. O Senhor não coloca ao redor dele um círculo de proteção? Que o Senhor possa colocar ao nosso derredor hoje um círculo de proteção, da bênção, da paz, de aumentar a nossa fé, para que nós possamos continuar não só na nossa caminhada, mas que nós possamos ser inspiração para outros ao nosso derredor. Vamos então orar nesta manhã para finalizar.